Lucas, capítulo 7, 11. Irei ganhar tempo em nome de Jesus. E aconteceu no dia seguinte, ele foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou no esquife, abre parêntese, e os que levavam pararam, fecha parêntese, e disse: mancebo, ou jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Entregou-a a sua mãe, e tudo se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E você senta glorificando a Deus. A cidade de Naim, irmão, fica localizada abaixo da Galileia, a cerca de 14 km do sul de Nazaré, ao norte de Israel. Jesus está vindo de Nazaré, direção a Naim, a cidade de Naim. Naim significa beleza. Jesus está saindo de Nazaré. Jesus não está sendo bem recebido em Nazaré. Nazaré, as pessoas querem prender Jesus. Em Nazaré, as pessoas não estão acreditando em Jesus. Então Jesus sai de Nazaré e no dia seguinte vai em direção à cidade chamada Naim. Primeiro ponto a observar: ia com ele aqui muitos discípulos. Muitos discípulos que creram em Jesus, acreditaram na sua palavra, mantinham a sua fé em Cristo. Segundo ponto aqui específico, também ia uma grande multidão com eles. Uma grande multidão também se encontrava uma grande multidão de discípulos e também uma grande multidão que ia para ver o que iria acontecer. É aquela multidão, Maria vai com as outras, vamos ver o que vai acontecer. Será que vai dar alguma coisa lá em Naim? Aonde é que ele está indo? Ele está saindo da Galileia, ele está saindo de Nazaré. Eu estou vendo ele indo para a baixa da Galileia. Estou vendo ele em direção ali ao norte de Israel. Estou vendo ele descendo para Nazaré. Vamos lá, vamos ver o que é que vai acontecer. É a multidão que vai, é a multidão que aperta, é a multidão que oprime, é a multidão que não sabe o que é tocar, é a multidão que não sabe o que é crer, é a multidão que não sabe o que é a manifestação do poder de Cristo, porque a multidão tem dois intuitos em fazer aqui. A multidão tem o intuito de apertar Jesus e a multidão tem o intuito de oprimir a Jesus. Oprime sem crer, aperta sem ter fé, oprime sem observar as suas palavras, apertam sem dar crédito àquilo que Jesus está fazendo. A Bíblia diz que, irmãos, e quando chegou perto da porta, então marquei aqui essa questão da porta, que é muito interessante para o nosso estudo, para o nosso conhecimento dessa noite. A porta da cidade, irmão, é onde os mestres, os doutores da lei, aonde ali os escribas sentavam para escrever as suas histórias. Eles sentavam na porta da cidade para escrever as suas histórias, escrever os seus legados, escrever todo aquilo que aconteceu dos seus antepassados. Eles se reuniam ali na porta e pela frente da porta, depois da porta,
da cidade, ele se reunia às vezes para fazer reuniões, para ver a situação da cidadania daquela cidade, o que iria fazer naquela cidade. Então a porta que era importante, onde as pessoas sentavam para ver ali a história, escrever as suas histórias. Os doutores da lei sentavam ali para escrever as suas histórias. Então nessa noite o tema desta mensagem é restituição. Por que restituição? Eu já observo Jesus chegando, atravessando a porta, chegando para a viúva de Naim, já dizendo para ela que ele já estava pronto para dar um novo ciclo na sua vida. A história dela não iria acabar ali, a história dela não seria um ponto final ali. O legado da sua vida, o legado da sua história não tinha chegado no final. Jesus tinha algo novo para ela escrever. A história dela não iria acabar ali. A Bíblia diz, irmãos, que chegando perto da porta da cidade, eis que levava um defunto filho único da sua mãe. Ou seja, está levando o legado desta mulher, está levando a única coisa que ela tem, está levando o único patrimônio, está levando aquilo que é a sua história. É esse jovem aqui que ela está levando no caixão, aonde tem muitas pessoas que estão chorando, muitas pessoas que estão bramando, muitas pessoas que naquela época ganhavam para chorar, aleluia, glória a Deus, pessoas que ganhavam. Outra coisa interessante aqui no texto, que a gente não enxergamos, mas toda vez que nascia um varão nessa região aqui, irmãos, a certeza que aquela criança homem era apresentada no templo. Quem é que apresentava esse cidadão no templo? Era o sacerdote. Ele apresentava quando aquela criança completava seus 8 dias de nascido. Era homem, era apresentado ao Senhor. Mas o mesmo sacerdote que apresentava a criança recém-nascida agora está a 10 metros do funeral, está a 10 metros do caixão, porque era lei o sacerdote não tocar em nenhum defunto, a não ser se fazisse parte da sua parentela. Como é que o senhor descobre isso, pastor? Quem lê Bíblia, irmão, descobre os mistérios. O sacerdote deveria, irmão, andar 10 metros aproximadamente daquele caixão. Primeiro não era parente dele, mas eu observei outra coisa interessante aqui. O mesmo sacerdote que te apresentou quando você nasceu, agora o sacerdote está vendo você dentro do caixão, dizendo: acabou, eu vou passar 10 metros distante dele. Mas só que tem um detalhe, lá vem ele aí, vem ele aí para mudar a história. Essa mulher está levando o seu legado, essa mulher está levando o seu único filho, essa mulher está levando o seu único patrimônio para ser enterrado fora da cidade. Jesus está vindo de Nazaré, Jesus entra na cidade de Naim, faz questão de entrar na cidade de Naim. E quando Jesus entra na cidade de Naim, irmão, antes desta mulher atravessar a porta, o sacerdote já tinha passado a porta, mas o sumo sacerdote passou para a porta do lado de dentro. O sumo sacerdote entrou para o lado de dentro da cidade para mudar a história daquela mulher. A tristeza na vida daquela mulher era grande, irmãos. A Bíblia é bem clara em dizer que era seu único filho, e para acabar de completar ela ainda era viúva. Ou seja, aquele choro dela era um choro terrível. Aquele choro dela era um choro de muito lamento. Já tinha chorado pelo seu esposo, já tinha chorado pelaquela pessoa que casou com ela, que cuidava dela, era um marido idôneo, era um marido de sabedoria. Agora ela está sofrendo agora, não mais pelo marido, agora pelo filho. A gente poderia até acrescentar aqui aquele texto bíblico, aquele cântico de Salmo, onde diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer. Essa viúva não sabia, mas as promessas de Deus, deixa eu ver quem vai entender isso aqui. As promessas de Deus que está sobre as nossas vidas, irmão, passa chuva, passa sol, as promessas que Deus prometeu para nós irão se cumprir. Essa mulher levou a noite toda velando o seu filho, lembrando do seu esposo. Ela disse: essa casa já tem esse choro de defunto, essa casa já cheira mal de defunto, já foi o meu esposo, agora está indo meu filho. Mas ela não sabia que o filho dela não iria passar pela porta de Naim, não iria sair da cidade,
cidade. Ela não ia voltar para aquela cidade de maneira nenhuma com tristeza, porque Jesus decidiu entrar pela porta da cidade e dizer: vai ser no meio da porta que eu vou mudar a história desta viúva. Observe que a diferença de quem estava com a viúva para quem estava com Jesus é muito grande. Por quê? Porque quem estava com Jesus era uma grande multidão de discípulos. Aleluia. Diga assim: se tem discípulo, tem milagre. Aleluia. Aleluia. Mas também no meio da grande multidão de discípulos que tinha, muitos discípulos que tinha, dos seus discípulos, também agora a gente observa também que tem uma grande multidão. Então eu estou no meio de um Jesus, uma história onde está dizendo que Jesus entrou na cidade chamada Naim. No dia seguinte, eu estou com Jesus que tem muitos discípulos, e eu tenho Jesus também que é acompanhado pela grande multidão. Só que tem um detalhe: está vendo uma viúva também que tem uma grande multidão. Mas a multidão que estava com Jesus é a multidão do Hosana. Oh, glória. A multidão que estava com Jesus era a multidão do glória a Deus. A multidão que estava com Jesus era a multidão do aleluia. A multidão que estava com Jesus era a multidão do bendito seja aquele que viu o nome do Senhor. A multidão que estava com Jesus era a multidão que estava crendo no milagre. Aleluia. Era a multidão da alegria. Mas a multidão que está acompanhando essa viúva é a multidão que carrega a tristeza. É a multidão que carrega o ardor do velório, o ardor da morte. Mas Jesus fez questão de chegar naquele dia, antes daquela mulher atravessar as portas da cidade de Naim e enterrar sua única história, enterrar o seu único legado, enterrar o seu único filho, enterrar o seu único patrimônio. Ela está indo sepultar o seu filho no mesmo lugar onde sepultou o pai. Ela está indo sepultar aquilo que ficou como um legado, aquilo que iria trazer para ela a história da primeira, da segunda, da terceira, até a quarta geração, para que o nome do seu esposo permanecesse no cenáculo da vida. Mas agora ela está chorando, está triste, porque o legado, a sua história, o seu primogênito, o seu filho único está agora em um caixão. Mas o que eu acho interessante no versículo 13, meus amados e queridos irmãos, é que ela foi vista por Jesus. Então eu vou repetir de novo aqui para ver se você entende isso aqui. Desperta aqui em nome de Jesus. Jesus hoje quer despertar você. Jesus hoje quer restituir algo novo em sua vida. Presta atenção nisso aqui. Você não prestou atenção no que eu falei. O texto está dizendo: e vendo o Senhor, Ele, Jesus, a viu. Jesus nos viu. Jesus nos observou. Jesus nos olhou. E quando Jesus nos olha, quando Jesus vê a nossa situação, quando Jesus vê a nossa tristeza, quando Jesus vê o nosso ardor de tristeza, de ruína, que o nosso legado acabou, Jesus move-se de íntima compaixão. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra íntima, irmão, aqui é muito importante. No hebraico, a palavra íntima aqui, aleluia, essa palavra, ela trilha muitas raízes. E a primeira raiz que ela vai trilhar aqui é de um ventre fértil. Aleluia! É daquele que gera, aleluia,
Por isso que o texto foi bem claro em dizer, e movendo-se Jesus de íntima compaixão, Jesus está dizendo, esse teu ventre não é para a morte, esse teu ventre não foi para gerar para a morte, esse teu ventre não foi para gerar para a glória da morte, esse teu ventre foi para ser gerado, aleluia, para a glória de Deus. Movendo-se de íntima compaixão, repetiu as mesmas palavras que a mulher ouviu praticamente toda a madrugada. Não chore. Aleluia. Não chore. Não chore. Não chore. Eu já visitei muitas memórias, irmãos, e a única palavra que realmente sai da nossa boca para aquela pessoa que está ali, que perdeu um ente querido, é: não chore. Não temos palavras para se expressar, e a palavra que vem às vezes, não chore. Mas essa mulher continuou chorando. Mas Jesus não. Quando Jesus chegou e olhou para ela e usou de íntima compaixão, Jesus disse: eu vou falar uma vez só, não chores, não chores, não chores, porque esse teu choro durou uma noite, mas a alegria chegou no dia seguinte. A alegria na tua vida vai chegar no dia seguinte. Leva essa palavra profética para a tua casa. Não leva o ardor da morte, não leva o ardor da enfermidade, não leva o ardor da tristeza. Leva nesta noite o não chore de Jesus, restaurando, restituindo toda a tua saúde. Jesus olhou para aquela mulher, viu a tristeza daquela mulher, usou de íntima compaixão e disse: não chore. Jesus precisava restituir algo naquela mulher. Primeira coisa que Jesus restaura logo na vida dessa mulher, aleluia, é a alegria. Glória a Deus. Para analisar, Deus chegando na casa de seu Abraão, dizendo: Abraão, Sara aqui há um tempo terá um filho. E Sara lá dentro da cozinha, não sei, lá na tenda, sorriu. E Deus olhou para Sara e disse: por que sorriste, Sara? Há algo impossível que Deus não possa fazer. O próprio Deus chegou para Zacarias dizendo: para Deus não há nada impossível. Oh, glória! Jesus também usou a palavra dizendo: para Deus não há nada impossível. Tudo é possível aos que creem. Deixa eu ver quem veio nesta noite aqui crendo no poder do milagre. Deixa eu ver quem veio nesta noite aqui crendo no poder da restituição. Deixa eu ver quem crê aqui no poder da libertação. Se você crê, o mesmo Deus que falou com Abraão, que falou com Isaac, que falou com Jacó, é o mesmo Deus que está trabalhando nessa noite, está restaurando a tua saúde, está restaurando, está libertando agora, está trabalhando na tua casa, está trabalhando nos teus, porque tu não veio nesta noite aqui à toa, você veio nesta noite aqui para receber a restituição daquilo que estava perdido. No ponto específico, aqui, Jesus restaurou logo na vida dela a alegria, dizendo: não chore, cessa o choro. Chorar é bom. Chorar é bom. Chorar liberta. Sai aquilo que está preso. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia disse, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, e depois de ter comido e bebido, Ana se afastou daquele lugar e foi chorar muito, e chorando muito orou ao Senhor, pedindo-lhe um filho. Aleluia. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse para ela: não chore, restaurando a alegria dela. E chegando-se, tocou no escrito, ou seja, tocou no caixão. Quando Jesus toca no caixão, irmão, preste bem atenção. Jesus toca no caixote.
Aleluia. Esse milagre de Jesus é tão poderoso que Jesus disse: eu vou tocar no caixote, quem estiver segurando no caixote também vai receber o poder do milagre. Quem vai tocar no caixote, eu não vou só alcançar esse jovem, eu vou alcançar a família desse jovem, eu vou alcançar os amigos desse jovem, eu vou alcançar os vizinhos desse jovem, eu vou alcançar todos que estão levando esse jovem para ser enterrado. Jesus poderia só tocar no jovem. Jesus disse: eu vou tocar no caixão. Porque tocar no caixão tem aquele negócio, Roberval, que leva um defunto. Nós que estamos do interior conhecemos bem o que é isso. Quem conhece, quem é mais chegado na família, quer pegar na alça do caixão. É um prazer pegar na alça do caixão. Então Jesus disse: eu vou tocar no script, eu vou tocar no caixão. E quem tocar nesse caixão da partir de agora em diante não vai levar mais uma tristeza, não vai levar mais uma dor, não vai saudar de alegria, vai saudar de felicidade, porque eu vou restituir tudo aquilo que está faltando. O poder de tocar de Jesus no script fez quem estava levando o defunto parar. Glória a Deus. Desceu no céu agora. Eu não sei quem foi que cavou a cova, mas Jesus está dizendo: é melhor fechar porque eu já toquei no script. Eu não sei quem lançou palavra de maldição, mas Jesus disse: não adianta lançar palavra porque eu já toquei no script. Não adianta mandar palavra negativa porque eu já toquei no script. E quando Jesus toca, não há barreiras, não há palavra negativa, não há oração contrária, não há nada que impeça o milagre de Jesus acontecer. Jesus não olhou para nenhum daqueles homens, Jesus só tocou no script. E quando Jesus tocou, ele sabia que era o momento de parar. E imediatamente, irmãos, Jesus disse para aquele jovem: jovem, mancebo, Glória a Deus. a ti eu te digo, levanta-te. Glória a Deus. Vamos mudar o rótulo da situação. Vamos mudar o rótulo da situação. Veja Jesus chegando na tua casa dizendo hoje: eu não sei qual é a tua situação, não sei qual é a tua causa, mas veja Jesus chegando na tua casa hoje dizendo: a ti eu te digo, levanta. Glória a Deus. Imediatamente o defunto se assentou-se, porque a ordem de Jesus foi: levanta-te. Ah, pastor, eu estou frio. Receba Jesus dizendo hoje: levanta-te. Ah, pastor, eu não tenho mais revelação. Levanta-te. Ah, pastor, eu não consigo mais receber milagre. Levanta-te. Ah, pastor, o negócio está difícil. Jesus está lançando a palavra profética nessa noite. Levanta-te. Aqui eu te digo: levanta-te. Esse levanta-te de Jesus é importante. Porque Jeremias se encontrava num momento tão difícil e crucial da sua vida. E de repente veio uma voz a Jeremias dizendo: Jeremias, a Bíblia diz, e veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Jeremias, levanta-te. Eu quero receber o milagre de Jesus, mas eu ando de cabisbaixo. Eu quero receber a vitória da mão de Jesus, mas eu ando de cabisbaixa. Não, irmãos, o negócio de Jesus é o seguinte: quer receber a restituição de algo na tua vida? Levanta-te. Capítulo 2 do livro de Ezequiel, Jesus disse, Deus disse para Ezequiel: filho do homem, levanta-te, põe-te de pé, que eu falarei contigo. Glória a Deus. Levanta-te. E a Bíblia diz que o defunto se assentou-se e começou a falar.
agora está vendo a história, o legado, o patrimônio, o seu único filho, oh glória, a sua história sentada e agora falando, agora conversando, agora dialogando. Quem planejou a morte vai vir falando, quem planejou a queda agora vai ver que o planejamento caiu por terra. Você vai voltar a falar, você vai voltar a receber. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, meu Deus. E o defunto se assentou e começou a falar. Aleluia, Deus. E o que é que Jesus fez? Algo muito importante no texto 15. Entregou a sua mãe. Aleluia. Jesus poderia entregar ao tio, Jesus poderia entregar ao vizinho, Jesus poderia entregar ao amigo mais íntimo, ao amigo mais chegado da família. Mas Jesus disse: para cuidar de um filho, só quem sabe é uma mãe. Aleluia. O Cana disse para Ana: eu não sou melhor do que 1000 filhos, do que 10 filhos. Não. Um ventre estéril, um coração dolorido, um coração de tristeza não se resolve com palavras, não são preenchidos com palavras. Um ventre estéril, um coração dolorido, uma alma batida, um espírito entristecido não se resolve com palavras simplesmente, mas sim com uma atitude. E a atitude de Jesus aqui foi dizer: olha, eu já te disse lá em cima, não chores, aqui agora eu te entrego de volta o teu filho. A história daquela mulher agora está sendo restituída. Jesus restituiu a sua vida, a vida do jovem. Deu uma injeção de ânimo na mãe, que também já tinha praticamente desistido de tudo. E agora, no verso 15, Jesus está restaurando, aleluia, restituindo o filho de volta nos braços da mãe. Diga assim: pastor, me explica melhor. O que estava nos braços da morte, Jesus hoje, oh glória, está tirando dos braços da morte, está entregando nos braços de uma mãe, está entregando no braço de um pai. O que estava sobre os braços da morte, Jesus está tirando do braço da morte e entregando nas tuas mãos. Se tu crês no mistério, se tu crês na palavra, glorifica, exalta, glorifica, exalta, glorifica, exalta o nome de Jesus. Que estava no braço da morte, Jesus disse: chega, morte, chegou a hora de dar um ponto final aqui. A história desta mulher tu não vai enterrar, o legado desta mulher tu não vai enterrar, o patrimônio desta mulher tu não vai enterrar. Glória, louvado seja o nome do Senhor. Agora, depois que Jesus restitui algumas coisas na vida dessa mulher, Daniel, Jesus agora precisava restaurar algo em Naim que tinha acabado. Primeiro, não tinha mais temor.
faltando temor. Por que, pastor? Estava faltando temor. Porque não tinha profeta. Quando tem profeta, tem voz de Deus. Quando tem profeta, tem palavra de Deus. Quando tem profeta, tem restauração. Quando tem profeta, tem repreensão. E aonde tem repreensão, onde tem palavra de Deus, há temor a Deus. Mas se não há temor, se não tem palavra, se não tem palavra de Deus, se não tem profeta, é sinal que não tem mais temor a Deus. Ou seja, em Naim, principalmente na vida dessa mulher, a morte está fazendo a festa. Observe que ele iria ser enterrado fora da cidade. Ela não teria nenhum privilégio. Se ela quisesse visitar o túmulo, ela tinha que atravessar a cidade. Ou seja, a via dolorosa da casa dela até depois da porta da cidade. Aleluia, meu Deus. Seria dor, sofrimento. Mas quando o milagre aconteceu, irmão, Jesus restaurou logo ali o temor novamente. Glória a Deus. Outra coisa que Jesus restituiu na cidade de Naim, que estava precisando. Aleluia! Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Jesus precisava restaurar a adoração. Glória a Deus. Observe, irmão. Não tem profeta, não tem palavra de Deus, não tem temor. Se não tem isso, tão pouca adoração. Jesus disse: eu vou matar 2 coelhos em uma cajadada só. Eu vou tocar no escrife, e quando eu tocar no escrife, eu vou restaurar o que está faltando na cidade de Naim. O que está faltando na cidade de Naim é temor, meu Pai. O que está faltando na cidade de Naim é o poder da adoração. E Jesus ali restaurou. E depois do temor, a Bíblia diz: e glorificavam a Deus, glorificavam a Deus. O poder da restituição da adoração voltou à cidade de Naim. Que palavra, mas tem mais. Se Jesus restaurou o temor e a adoração, agora tem algo que precisa ser restaurado. Pergunta o quê? O ministério profético. Veja comigo no texto, para não dizer que eu estou falando alguma heresia. Aí eles disseram: e de todos se apoderaram um grande temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande, ou seja, um grande profeta se levantou entre nós. Aleluia! Glória! O ministério profético missionário Guinéia voltou a ser restituído. E aí, aonde Jesus levantava a mão, era lugares sendo restaurados, era a cura sendo restaurada. Jesus chegou aí com uma voz profética, restaurando novamente o ministério profético em Naim. Faltava algo em Naim. Isso é Bíblia, irmão. Glória a Deus. Faltava algo em Naim, presbítero Roberval. O que é que estava faltando em Naim? Temor. O que é que faltava em Naim? Adoração. O que é que faltava em Naim? Ministério profético. O que é que está faltando agora em Naim? O que está faltando agora em Naim é a presença de Deus. E ele disse: um grande profeta se levantou. E se levantou um grande profeta, Deus voltou a visitar a cidade. Deus voltou a visitar o povo. Deus voltou a visitar o povo. E quando Deus visita, Deus vem com a visita de milagre. Deus vem com a visita de cura. Deus vem com a visita de libertação. Deus volta com o poder de restauração. Deus. Então, quando não quiseram Jesus em Nazaré, Jesus entrou em Naim
voltar arrebentando com tudo. Aleluia. Glória a Deus. Quando não quiseram Jesus em Nazaré, Jesus disse: eu vou para Naim. E quando Jesus chega em Naim, Jesus já chega chegando. E o primeiro ser que estava cheio de ousadia em Naim foi a morte. Jesus disse: eu vou quebrar logo ela pelo meio. Glória a Deus. O que Jesus não tinha em Nazaré, Jesus agora tem em Naim. O que? Verso 17: e correu dele esta fama por toda a Judéia, por toda a terra circunvizinha. Oh glória, a fama aumentou. Quem fez o milagre? Jesus. Quem fez o milagre? Jesus. Quem deu a palavra foi Jesus. Quem restaurou o ministério profético foi Jesus. Quem restaurou a adoração foi Jesus. Quem fez o milagre acontecer foi Jesus. Quem deu a cura foi Jesus. Quem fez foi Jesus. Seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Naim nunca mais foi a mesma. Pergunta por quê? Por quê? Porque quando Jesus chega, Glória a Deus. nada fica do mesmo jeito. Oh, glória. Aleluia. Ah, aquela igreja está do mesmo jeito. Tá não, Jesus está na casa. Não está nada do mesmo jeito. Jesus está trabalhando, está no silêncio, mas está trabalhando, está trabalhando, está trabalhando. Naim estava do mesmo jeito até Jesus entrar. Jesus entrou em Naim e as coisas mudou. Tudo muda quando Jesus chega. Aonde Jesus chega, a morte bate em retirada. Lá vai, é profético isso. Aonde Jesus chega, a enfermidade cai por terra. Aonde Jesus chega, a libertação. Aonde Jesus chega, a restauração de Deus espiritual. Aonde Jesus chega, a batismo com o Espírito Santo. Aonde Jesus chega, ao alvoroço de quem crê, de quem recebeu, de quem está com ele, de quem faz ele ter um rei, de quem fala que ele é o melhor, de quem fala que ele é o rei dos reis, de quem adora ele de verdade. Aonde Jesus chega, há algo diferente. Algo vai acontecer. Pergunta assim, pastor: qual o mistério? Deixa Jesus entrar na tua vida para tu ver o que ele vai fazer. Oh glória. Ah, deixa ele entrar. Não deixa ele fazer morada. Oh glória. Aleluia. Tem muita gente dizendo aí: ah, essas canções que falam, vem visitar Deus, vem visitar Jesus. Eu não concordo com isso. Está na Bíblia, Jesus visitou. E quando Jesus visita, irmão, quando Jesus visita, milagre acontece. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Está gente falando muita besteira e levando uma mar de gente. E o que mais me dói é quando leva as pessoas que ensinam a Bíblia. Aí eu pergunto: aí os textos estão dizendo que Deus está visitando. Ah, mas a sua Bíblia é uma versão antiga. Então, meu irmão, pega e arranca, rasga, joga fora. Deus. Só assim, para você tentar calar a boca daquilo que está escrito. E Deus visitou o seu povo. Quer ver? Quer ver que Deus visitou o povo? Foi pregado domingo aqui. E Deus visitou novamente a Belém. E chegou lá em Moabe dizendo, chegou rumores lá em Moabe dizendo, e o Senhor visitou o seu povo lhe dando o pão. Contra fatos não há argumento. Aleluia. Esse negócio de atualização, esse negócio, irmão, está levando uma maré de gente. Por isso que Jesus deixou escrito: se possível for, enganará até os escolhidos. Ou seja, tem muito bambambam por aí.
que já está enganado há muito tempo. Há muito tempo. Amém? Diga assim: hoje Jesus entrou, fez uma visita, e nessa visita Ele vai habitar, e eu sairei daqui com a minha vitória, no nome de Jesus.